Fala pessoal, começando agora nosso segundo módulo, que é de gestão de risco. Ele é um dos fatores essenciais para você ter sucesso nos seus investimentos, porque você deve entender totalmente quais são os riscos do ativo em que você está disposto a colocar o seu dinheiro, qual a quantia envolvida nessa operação, se você ficaria confortável em investimentos de maior volatilidade ou não, e etc. E é isso que a gente vai ver aqui. Nosso primeiro tópico a ser visto é o de perfil de investidor. Vai ser a primeira coisa que você vai determinar antes de começar a procurar seus investimentos. Primeiro você precisa se conhecer para poder tomar boas decisões na hora de escolher um investimento. Não adianta você ter um perfil em que você não aguenta a volatilidade, não aguenta ver o seu dinheiro subindo e depois no dia seguinte ele cai e volta a subir e cai mais um pouco. Se você não aguenta ver esse tipo de coisa, não adianta você colocar num mercado de renda variável, por exemplo. Senão, além de você sofrer, você vai acabar tomando decisões precipitadas, fazendo com que você perca de fato o seu dinheiro. Então, começando aqui pelo perfil conservador. Quais são as características desse perfil conservador? É o tipo de pessoa que tem pavor de correr risco, que não suporta ver o seu dinheiro oscilar, como eu acabei de dar o exemplo. Na maioria das vezes vai procurar ativos de alta liquidez, ou seja, que você pode retirar esse dinheiro com uma certa facilidade. Geralmente esse tipo de pessoa procura prazos curtos de vencimento de títulos e pelo menos 70% da carteira toda em renda fixa. Nosso próximo perfil é o moderado. As principais características desse tipo de perfil é aquela pessoa de médio risco. Então ela busca ativos tanto de menor oscilação quanto de maior oscilação. Ela procura variar um pouco a carteira dela, fazendo com que um alto risco de uma renda variável, por exemplo, compense através de uma renda fixa. Então ela acaba não se expondo tanto à volatilidade. E o nosso último perfil é o arrojado. E quais são as características desse perfil? É o tipo de pessoa que busca investimentos mais voláteis, busca rentabilidade em primeiro lugar. Então não importa se o preço sobe muito, cai muito no mês seguinte, volta a subir, essa pessoa consegue se manter tranquila, sabe? Entende que o mercado funciona desse jeito e ela se mantém fria a ponto de buscar esses resultados mesmo através dessa oscilação. Então a maior parte da carteira dela deve ser concentrada em renda variável. Não necessariamente precisa ser 100% da sua carteira, até porque existem alguns pontos negativos de se manter uma carteira 100% em renda variável, que depois eu vou falar também em detalhes. Porém, é primordial que essa pessoa tenha a maior parte dela concentrada em renda variável. Depois do perfil de investidor, nós encontramos a relação risco-retorno nos investimentos. Então aqui nesse lado esquerdo, na parte vertical, a gente tem a parte de risco e na horizontal aqui nós temos o retorno. Então através desse gráfico a gente percebe que quanto maior o risco, maior o retorno. Isso não é uma regra, essa linha também não tem que ser interpretada como uma reta, é mais uma ilustração mesmo, de quanto maior o retorno que você procura, maior o risco que você tem que se expor. Não necessariamente você vai obter esse retorno buscando um risco maior. Mas basicamente a gente tem aqui a parte de poupança, que ela possui um risco mais baixo, em compensação ela gera um retorno menor. Um exemplo do que eu acabei de falar é o Tesouro Direto, que possui um risco tão baixo quanto a poupança, só que o retorno dele é bem maior do que a poupança. Se você for comparar um com o outro, o retorno do Tesouro Direto é muito maior. E o risco dele é tão baixo quanto o da poupança. Aqui um pouco mais para cima a gente encontra os ativos de renda fixa. E eles podem ter tanto um risco menor quanto um risco maior. Então eles permanecem nessa região assim. E claro, uns possuem retornos maiores do que os outros.
E é isso que a gente vai detalhar daqui a pouco, na hora que a gente for falar sobre os ativos de renda fixa. Passando disso, a gente encontra os imóveis, que possuem um risco maior que esses outros dois itens, porém é um mercado que você procura rentabilizar muito mais do que a renda fixa e a poupança. E por fim, as ações, em que você se expõe a um risco muito maior do que esses outros três itens, porém busca um retorno muito maior também. Então, lembrando, o que você tem que tirar daqui? Que sempre que você buscar maior retorno sobre os seus investimentos, entenda que você deve estar disposto a sofrer um risco muito maior também. Por isso que, independente do investimento que você vai fazer, é sempre importante você conhecer os riscos que esses ativos têm, para que você esteja preparado tanto para um ganho maior quanto para uma perda também possivelmente maior. Nosso próximo item é o FGC. Então, o que é o FGC? Ele é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que visa a proteção do investidor. É ele quem dá garantias de créditos para nós investidores no momento em que a gente aplica em determinados títulos de renda fixa. Ou seja, caso ocorra algum problema com o banco ou com a corretora que você investe, é através do FGC que seu dinheiro deve ser recuperado. E é através disso que alguns ativos passam a ter um risco menor nas suas aplicações. A proteção do FGC cobre não só o valor do seu investimento, como a rentabilidade que você teve até a quebra da instituição financeira. Então vamos supor, eu apliquei o meu dinheiro em algum título durante 2 anos. E um ano depois, essa instituição que eu investi, ela quebra. Então é através do FGC que ele vai pegar esse dinheiro que você investiu, mais o quanto ele rendeu durante esse um ano, e vai te pagar. É claro que é muito difícil de uma instituição financeira quebrar, mas a gente tem essa proteção a mais, que é muito importante também. Principalmente para pessoas que têm como característica um perfil conservador. O valor coberto pelo FGC é de até R$250 mil por CPF por instituição financeira. Então, por exemplo, se você colocou R$250 mil ou até R$250 mil na aplicação de um CDB de algum banco e colocou outros R$250 mil em outra instituição, ele passa a te cobrir os R$500 mil. Os investimentos cobertos pelo FGC são os depósitos em conta corrente, a poupança, os LCs, LHs, LCIs, LCAs e os CDBs. Tudo isso a gente vai ver no próximo módulo. Os investimentos que não são cobertos pelo FGC são o Tesouro Direto, o CRI, CRA, fundos de investimentos, debêntures, letras financeiras, ou LFs, e os investimentos na Bolsa de Valores. Aqui, por mais que o Tesouro Direto não seja coberto pelo FGC, a gente volta aqui um pouquinho naquela dinâmica de conceito de renda fixa demonstrada na última aula, em que o Tesouro Direto, como eu falei, ele é o caixa do governo. Ou seja, a única forma de o Tesouro Direto não ser pago é se o governo quebrar. Se o governo quebrar, tudo quebra. Então, não adianta FGC, não adianta nada. Então, o Tesouro Direto ele é tão seguro quanto esses outros investimentos por conta disso, por ele ser um dinheiro que é do governo. Não tem dessa necessidade do FGC cobrir esse tipo de valor. Se o governo não tem o dinheiro para pagar, ele simplesmente pode emitir mais dinheiro para te pagar. Só que ao fazer esse tipo de coisa, isso impacta em inflação, em uma série de outras coisas, como a gente viu lá no começo, naquela aula de inflação e tudo mais. No último balanço do FGC, foi publicado que ele possui um patrimônio de 73 bilhões de reais. E desses 73 bilhões,
só de caixa ele tem 51 bilhões de reais, ou seja, ele é totalmente capaz de intervir no caso de uma quebra de alguma instituição financeira, porque possui muito dinheiro para cobrir esse tipo de investimento. Agora nós vamos falar sobre rating. Rating, eles são notas de crédito das instituições financeiras feitas através de agências responsáveis por essas classificações de risco em relação à capacidade desse emissor, ou seja, dos bancos, das instituições financeiras, empresas, etc., deles pagarem as suas obrigações. Então, por exemplo, você vai escolher lá um investimento, algum ativo, e você sempre vai olhar esse tipo de classificação. Aqui a gente possui as três principais agências de classificação, que são a Fitch, a S&P e a Moody's. E aqui o significado de cada classificação que elas possuem. Então, nesse primeiro quadro, onde possui vários As, são instituições consideradas de qualidade alta e baixo risco. Aqui nessa primeira parte dos Bs, a gente encontra instituições de qualidade média. Essas aqui um pouco mais abaixo possuem uma baixa classificação, ou seja, um risco um pouco maior de inadimplência. E aqui nessa última parte, a gente encontra instituições que possuem um risco alto de inadimplência e baixo interesse. Normalmente, as melhores corretoras elas já vão te dar uns ativos filtrados. Então, geralmente, elas apresentam aqui de BBB- para cima. Raramente você vai encontrar ativos com classificações um pouco mais baixas, como esses aqui, em sites de corretoras mais renomadas. E por fim, a gente chega aqui nos tipos de risco. O primeiro tipo de risco que a gente vai ver aqui é o risco de mercado. Ele é conhecido também como risco sistêmico, ou seja, é o risco de o mercado sofrer oscilações contrárias às projeções ou realidades atuais desses ativos. Como, por exemplo, uma mudança de moeda, uma taxa de juros, como vem ocorrendo, como a gente vem vendo acontecer nesses últimos meses, em que a taxa de juros vem caindo. Então isso impacta diretamente em certos ativos. Se você tem ativos que são atrelados, por exemplo, a essa taxa de juros, você sofre bastante impacto quando essas taxas oscilam. O segundo tipo de risco é o risco de crédito, que diz respeito à possibilidade de quebra da instituição financeira no qual o seu dinheiro está alocado, e como consequência, a não devolução desse dinheiro. Como a gente já citou anteriormente, é para isso que existe o FGC, que tem como função a atuação em casos como esse, fazendo com que o seu dinheiro seja pago como devido. Então é por isso que você tem sempre que prestar atenção se você está fazendo o seu investimento em ativos que possuem garantia do FGC ou não. O próximo risco é o risco de ativo, e ele está relacionado com as particularidades do ativo. Por exemplo, caso você decida investir em ações de uma empresa de petróleo e a cotação do barril do petróleo passe a cair num cenário mundial, por exemplo, a tendência é que a empresa obtenha um lucro menor nesse período. Ele afeta diretamente no seu investimento. Porque se a empresa obtém um lucro menor, logo as ações passam a cair, isso afeta o balanço e tudo mais. E o nosso último risco é o risco de liquidez. Ele se refere à facilidade com que você pode resgatar o seu dinheiro em determinado ativo. Por exemplo, caso você opte por comprar um título de CDB por um prazo de 5 anos, você tem que estar ciente de que o seu dinheiro vai ficar lá preso durante todo esse tempo e que você não vai ter liquidez para poder tirar ele antes. E é diferente de um título de Tesouro Selic, por exemplo, que ele possui liquidez diária. Tudo isso a gente vai ver no próximo módulo, para que vocês entendam direito no que eu estou me referindo aqui, principalmente nessa parte de liquidez. Espero que vocês tenham entendido tudo e até a próxima aula.